Paz, irmãos. O tema que eu trago para meditarmos é submissão versus satisfação pessoal. E eu quero englobar alguns assuntos e trazer alguns exemplos. São duas situações bem adversas, né? Porque ou você busca uma satisfação pessoal ou você é submisso a um comando, porque nem sempre a direção que você vai receber, a ordem que você vai receber vai te agradar. É aí que vem as renúncias, a vitória, a glória na vida de um cristão que não busca fazer o que quer, mas o que lhe é ordenado. Senão, esquece o título de servo, né? E muitos, depois de conhecer o Evangelho, se desviam, se perdem, justamente por isso, por não verem seus objetivos realizados. Porque não adentram ao ministério para servir ao ministério, mas para se servir do ministério. Mas quando lhe é revelado assim, o verdadeiro evangelho de renúncia, de submissão, de obediência, de guerra, né? Aí se veem frustrados, né? Aí se rebelam, se desviam, né? Somos chamados para morrer por Cristo e isso não se conquista buscando os próprios interesses, a satisfação da alma. O sacerdote não precisa de mim, eu é que preciso dele. Eu estou ali para servir, para ser submisso às direções dadas pelo líder. Somos chamados servos. Servo não pensa, servo não tem vontade, não faz projeto. Só se é igreja se viver os conceitos e os princípios, a ideologia de um ministério. Porque o sacerdote não é igreja, o sacerdote ele administra a igreja. E o que eu entendo é que a minha vida não me pertence, pertence ao sacerdote. E o maior sentimento que temos que ter na nossa alma é o de sujeição. Tudo que assim eu quero de Deus tem que ser para Ele mesmo. Aquela passagem que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração, não é como muitas pessoas pensam. Quem se agrada do Senhor, o desejo do coração, glorificar o nome do Senhor. Jesus não morreu na cruz buscando sua satisfação pessoal. E isso fica claro no Getsemane, quando ele pede ao Pai que passe dele aquele cálice. E foi a única vez que o Pai não atendeu Jesus, porque Jesus, naquela agonia dele extrema, ele buscou a satisfação da alma dele. Mas na terceira vez que Jesus ora e que diz ao Pai que seja feita a vontade do Pai, não a dele, aí o anjo desce, né? E encoraja Jesus, conforta Jesus ali, né? Que quando se recebe uma missão, o cumprimento dela tem que agradar a quem nos enviou, satisfazer a quem nos enviou, ainda que custe a minha vida. Como diz em Isaías, né, que agradou a Deus moê-lo. E evangelho não é brincadeira. Se Deus não passou o cálice de Jesus, ainda tem loucos que pensam que pode servir a Deus de sua maneira. E assim, a gente tem que compreender que quando se faz algo que traz uma satisfação pessoal, que a alma se satisfaz, não está sendo feito para Deus, está sendo feito para a própria pessoa. E eu quero caminhar com os irmãos até o livro de Jonas, que Jonas recebe a ordem de Deus de pregar para o povo de Nínive, né? Mas Jonas simplesmente não aceita. Aquilo não lhe soou agradável, entendeu? Feriu os conceitos dele. E ele simplesmente foge da presença de Deus, como se até fosse possível isso, né? E na sua rebeldia ele acaba engolido por um peixe. E lá fica 3 dias, naquela agonia, naquela aflição dele, ele clama e Deus o tira do peixe. Novamente, Deus dá a ordem para ele a Nínive. Mas ele não foi porque ele entendeu que era servo. Ele não foi por submissão, ele foi por pavor mesmo, depois do que tinha acontecido com ele, né? E depois de. Isso fica evidente, né? Porque depois de pregar e o povo se arrepender, se converter dos maus caminhos, e Deus não destruiu aquele povo, né? Jonas se ira e pede até a morte. E ainda confronta Deus, como se Deus assim tivesse enviado ele à toa, porque ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo, né?
que Deus ia ter misericórdia daquele povo. Isso daí é o orgulho, né? É a vaidade do ser humano, a falta de submissão. Ele não viu os objetivos dele assim, satisfeitos, né? Foi contrariado, porque ele queria era que Deus destruísse aquilo tudo lá, né? Mas Deus não pede a nossa opinião. Ele dá a ordem e quer ver cumprida. E os conceitos de Jonas, o que ele trazia na alma era totalmente distorcido, né? Porque ele queria que Deus exterminasse toda uma nação com milhares de pessoas. E Deus até cita os animais, né? Mas lamentou pela planta ter secado, porque aquela planta trazia a Jonas um prazer, né? Ele proporcionava a sombra, um refrigério na alma, né? Então, para ele era valioso, porque trazia algo para ele. E qual foi o fim de Jonas? Nunca mais se ouviu dizer que Deus deu novas missões para Jonas. É impossível servir a um ministério sem anular suas vontades, sem esquecer que tem sentimentos. Submissão é servidão. O sacerdote não vai falar o que eu quero ouvir, vai falar o que eu preciso ouvir. E em Gênesis capítulo 3, no episódio de Eva com o diabo, eu vejo uma mulher que passou anos ouvindo Adão dizer que a direção de Deus era não comer do fruto, mas aquilo a feria, que não era o que ela desejava. Ela foi ouvindo, mas não era o que ela desejava, né? Aí vem o diabo e fala aquilo que Eva queria ouvir. As palavras do diabo agradou a Eva, satisfez aquele sentimento que ela possuía. E ela come e se arrebenta, né? E é assim que acontece, a pessoa não se agrada com o que ouve do sacerdote, com as direções, com o mover do espírito, pois é contrário aos seus interesses, aos seus conceitos, aos seus princípios. E aí o diabo usa a boca de qualquer um para falar o que agrada a pessoa e a pessoa se perde, se rebela, arrasta outros com ela. E até quando o pecado lhe é jogado na face, ela culpa outros, culpa o sacerdote e culpa até o próprio Deus. O que faltou mesmo foi submissão, foi a conversão mesmo, né? De Eva, assim, porque se ela fosse submissa ao sacerdote, que era Adão, ela não teria caído, né? Ela teria sufocado aquele desejo dela, aquela cobiça, aquele sentimento dela, né? E outra situação bem interessante é a de Ló, porque Abraão, né, Deus pede para ele sair do meio da parentela e ele leva Ló, né, com ele. Só que, passado algum tempo, Ló prosperou tanto que seus homens e de Abraão brigaram pelo pasto, né? Enfim, naquela confusão, naquela situação que teve. E Ló diz a Abraão que quer se desligar dele, né? Quer seguir sem Abraão. Ele não quis mais ser sujeito a Abraão, ser submisso a Abraão. Ele achou que poderia seguir sozinho. Ele buscou a sua vontade, os interesses da família dele. Ele não entendeu que tudo o que ele possuía não pertencia a ele, mas ao ministério de Abraão. Ele só prosperou porque ele estava debaixo do ministério de Abraão. E a quem ele devia submissão, obediência e fidelidade. E Ló escolheu o caminho de Sodoma, porque lhe agradou os olhos. Mas há caminhos que ao homem parece bom, mas é caminho de morte. E mal ele esteve lá em Sodoma, ele foi levado lá naquela guerra junto com a sua família, foram presos, né? Porque perdeu até a proteção, né? Pois saiu debaixo das asas de Abraão. E o próprio Abraão que foi lá libertá-lo, né? Mas mesmo assim, Ló não aprendeu. Ele teve uma oportunidade ali, mas não aprendeu. Ele insistiu em voltar para Sodoma, porque é ali que estava a satisfação dele, e não em ser submisso a Abraão. E Sodoma foi destruído e Ló acabou sem nada, né? E pela intercessão de Abraão, ainda restou a vida dele, né? E a das filhas dele. É, é a vaidade, né? É o orgulho, a satisfação de pensar que tem alguma coisa, que é alguma coisa. Irmãos, um exemplo de submissão, de fidelidade, assim, para mim, muito grande, foi Urias, que Davi manda chamá-lo, né? Dá até bebida para ele ficar embriagado e dormir lá com a Betseba, mas nem assim ele foi para casa, ele dormiu ao relento, as 2 noites que ele permaneceu ali com Davi. Ele, esse, eu enxergo assim que se colocou até abaixo dos seus irmãos, né?
porque ele disse: como eu posso dormir com a minha mulher, estando a arco, o soldado e o comandante, né, meu comandante, dormindo no relento? Ainda disse que pela vida e pela honra de Davi ele não cometeria essa deslealdade. O coração dele estava lá, né? Não estava nos próprios interesses dele, na satisfação dele. Não, estava no serviço a Deus, na obra, no ministério, né, de Davi, porque ele não buscava as coisas para ele assim. Ele estava lutando pelo reinado de Davi, por Israel. E Davi o envia com a sua sentença de morte e ele não abre a carta e entrega a Joabe. E aí também é muito tremendo, porque Urias era um soldado experiente. Ele estava entre os 37 soldados famosos de Davi, lá em 2 Samuel 23. E quando Joabe o manda para a linha de frente, porque ele ficava até perto do muro, ele sabia que ali era uma área, uma posição vulnerável, que ali ele ia morrer, entendeu? Mas mesmo assim, cara, diante daquela ordem, ele sabendo que era errônea assim, que podia levar à morte dele, ele não questionou Joabe. Ele foi e cumpriu a ordem, entendeu? E acabou morrendo ali, né, na batalha. E isso é ser servo, entendeu? É ter submissão. É o seu líder te mandar fazer algo e você sabe que de outra forma seria melhor e até mais correto, assim, né? Mas você não questiona a ordem, você obedece, ainda que ele custe a própria vida. E assim eu termino, irmão, e eu termino com uma frase: esqueças os sentimentos da tua alma antes que estes te destruam. THL. Paz, irmãos.